Olá, eu sou a doutora Alessandra Perali, estamos aqui com mais um vídeo para o canal e hoje o assunto é prescrição intercorrente. Para você que tem dívidas com o governo e não sabe como resolver já há muitos anos, essa dívida te acompanha, existe esse assunto que é muito interessante e você pode aplicar na sua vida, que é a prescrição intercorrente. Por que ela tem esse nome? Primeiramente, porque ela é aplicada dentro de um processo já em andamento de cobrança, tá? Um processo judicial que iniciou lá atrás com a sua intimação, você recebeu uma cartinha dizendo que existe um processo de execução fiscal, que você deve, para o governo algum tipo de tributo. Dentro dessa cobrança, você já recebeu a intimação, já deve ter ou recorrido através de uma penhora na conta ou através de um bem, isso já há alguns anos, e você não tinha bens para quitar essa dívida. E o processo continua ali. Quando você vai tirar uma certidão sua negativa de débito, aparece o processo ali. Aí você pergunta: poxa, desde 1998 essa dívida consta aqui, quando ela pode acabar? Será que ela nunca vai sair daqui? Pois é, existe a possibilidade sim dela sair. E isso é quando a gente aplica a prescrição intercorrente. Então, como funciona? Ela é bem peculiar. Você precisa, claro, contratar um advogado para aplicá-la no seu caso em específico. Precisa ser analisado, porque ela tem particularmente alguns prazos que precisam ser concluídos. Primeiramente, chama-se prazo de suspensão. É um prazo em que o processo fica suspenso justamente pelo governo não ter identificado bens para quitar a dívida. Bens podem ser o próprio dinheiro bloqueado na conta, ou um imóvel, ou um veículo, enfim, formas que o governo tem para poder ter como pagamento, como forma de pagamento da sua dívida. Esse prazo de suspensão, ele é de 1 ano. E aqui está a grande chave, quando ele começa e quando ele termina. Então, inicialmente, num processo judicial, o juiz de ofício ele pode já determinar suspensão de prazo. Decorrido esse 1 ano de suspensão, se não houver nenhuma interrupção, de novas penhoras, novos bens ou nova citação, no fim desse primeiro 1 ano, começa então a contar o prazo de 5 anos, porque a prescrição para esse tipo de dívida, ela é de 5 anos, quinquenal, que nós falamos, o prazo. Então, após 1 ano de suspensão, nós temos esse prazo, então, começando de 5 anos para contar, e após o final desses 5 anos, ou seja, nós já somamos 6 aqui, vamos falar de uma forma prática, nós começamos então e podemos aplicar essa prescrição intercorrente. Ela tem que ser através de uma petição, tem que ser fundamentada, tem que mostrar os atos aos quais foram cumpridos, da suspensão e da prescrição. O juiz pede para citar a Fazenda Pública, para ela se manifestar se realmente é aquilo que o devedor está fundamentando. E se sim, de ofício, ele pode, então, concluir uma sentença aplicando essa prescrição intercorrente, que ela tem fundamentos na lei, Foi gerada uma súmula 314 do STJ, foi gerado um recurso especial, número tal, e também o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Então, todos fundamentados juridicamente, você aplica e o juiz fundamenta, aplicando, então, uma sentença de extinção da dívida. E aí sim, com trânsito em julgado dessa sentença, ela sai do seu nome, vai para o arquivo definitivamente. E aí você consegue ter uma certidão limpa, sem mais nenhuma dívida constando para o governo ali. E depois, em outro vídeo, eu vou explicar a importância disso. A importância da gente ter essa certidão demonstrando que nós não devemos nada para o governo.
Porque a princípio a gente tem a ideia de quando a gente deve para o governo é uma dívida perpétua. E não, ela não é uma dívida perpétua. Ela também tem fim e você pode, por mais que não tenha condições de pagar, porque o governo, inclusive, aplica juros, multa, correção. Então, se você tem uma dívida de R$ 3.000, aplicando toda essa correção por anos, ela sim pode se transformar em 300 mil, em milhões até. Então, a gente até assusta quando vê esses números. Mas pegue o seu caso em específico, procure um advogado e vá atrás, porque é possível você dar fim nessa dívida e ter uma certidão negativa de débitos com o governo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê um like. Falei muito?